Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E neste domingo também nós temos novidade para vocês, né? Então, tudo que é notícia importante dos fundos imobiliários nós trazemos. E uma notícia boa para você que é investidor é sobre o HGRU11, né? Que aí é um fundo imobiliário do segmento de renda urbana, ou seja, ele compra imóveis espalhados em grandes cidades e aluga aí para diversos segmentos. E o que está acontecendo? Ele vem despencando, ou seja, ele vem caindo violentamente. É tanto que ele chegou a uma das menores cotações dos últimos 2 anos, só que poucos estão falando dele, porque muita gente está correndo para os fundos de papéis indexados ao CDI. Mas neste momento de subida de Selic, é interessante você que é investidor ficar de olho em fundo de tijolo, porque é o momento em que os fundos de tijolos eles caem e a oportunidade que você tem de aumentar posições nele, porque eles vão ficar cada vez mais baratos. E olha o que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, ele bateu a cotação de R$ 120,59, uma das menores cotações. E como essa cotação caiu, o dividendo ele aumenta proporcionalmente, já está batendo quase 10%. Ele, que até mais ou menos uns 6 meses atrás já estava no seu preço justo e até mesmo acima do seu preço justo, agora você já consegue comprá-lo com 4% de desconto. Mesmo assim, ele mantém uma liquidez de 3 milhões e se nós olharmos os últimos 12 meses, ele ainda tem uma valorização de 2%. Mas eu preciso, não posso enganar vocês, mentir para vocês, que ele vai cair ainda mais, certo? Então, provavelmente, essa valorização de 2% ela vai zerar, porque além do HGRU11, nós temos TRXF11, que também é de renda urbana, e nós temos RBVA11, que está aí com a proposta de aquisição, de anexação do RBED11, e se tornam agora grandes competidores do HGRU11. Se nós olharmos aqui as cotações aí no último ano, a gente consegue observar que ali no início do ano ele começou na casa de R$ 129, ele vinha andando de lado e diante dos primeiros notícias no mercado de que Selic iria subir, né, ele já começou a despencar. Né? E por que, que essa Selic está subindo? A gente precisa sempre chamar a atenção de vocês. É porque ela está subindo, não é porque a inflação no Brasil está aumentando, certo? Porque geralmente a subida da Selic ela é o antídoto para a inflação. E aqui qual foi o problema? O problema que nós tivemos aqui no Brasil é o quê? O descontrole das contas públicas, né? Nós temos Estados Unidos cortando a taxa de juros, então esse dinheiro dos Estados Unidos deveria migrar para o Brasil e para o mundo todo, principalmente para os países emergentes. Só que nós estamos no mundo, num cenário de estabilidade, ou seja, não sabe quem é que vai ganhar as eleições americanas, ninguém tem certeza. E nós temos um cenário de guerra espalhado pelo mundo, como vocês devem saber, e de instabilidade na maioria dos governos. Então, nesse momento, mesmo as taxas americanas caindo, o dinheiro ele migra para os Estados Unidos, porque é o mercado mais seguro do mundo, e segundo ponto, todo mundo começa a trocar real por dólar. Então, o Selic está subindo para quê? Para evitar que o dinheiro que estava saindo continue saindo. Não é para segurar a inflação. Então, isso você precisa botar na sua cabeça. Como a inflação não está disparando, que seria o cenário de subida da Selic, os fundos imobiliários não vão pagar muito, pelo contrário, as cotas vão despencar e elas vão despencar sem o dividendo aumentar. Beleza? Isso vocês entenderam? Então caiu, e se nós seguimos nesse cenário de instabilidade,
vai cair mais. Por quê? Porque ele não vai pagar mais, porque a inflação não está disparando. E muita gente está vendendo imobiliário, comprando Tesouro Selic, jogando dinheiro na renda fixa, mas principalmente trocando por dólar, porque é a moeda mais segura no estado de instabilidade, certo? Se nós descermos aqui embaixo, a gente vai conseguir ver uns dados bem interessantes. A taxa de administração menor do que 1%, tem 204.181 cotistas, o seu valor patrimonial R$ 125,56, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, está sendo negociado na casa de R$ 120, quanto ele vale 125, e vale a pena lembrar para vocês que esse valor patrimonial está defasado. Por quê? Porque os imóveis eles vão se reajustando ao longo do tempo, certo? O valor de um imóvel. A vacância de 1,3%, uma das menores do mercado, tem mais de 18 milhões de cotas sendo negociadas, ou seja, espalhadas no mercado, e tem um patrimônio de 2,31 bilhões em imóveis, certo? Se nós descermos aqui embaixo, desde que ele surgiu, ele consegue bater a inflação, né? Se nós pegarmos aí os últimos 5 anos, ele consegue ter uma rentabilidade de 60,86, certo? Ou seja, consegue bater tranquilamente a inflação. Nos últimos 2 anos ainda consegue performar bem, com a rentabilidade de 15,35. Agora, se você já pegar o último ano, aí o negócio complica, porque a Selic fez um V. O ideal é que a Selic caísse e andasse bastante de lado. Mas não, ela caiu, ela ficou pouco tempo ali estabilizada, imediatamente ela subiu, ela fez um V. E quando faz o V, não tem para onde ocorrer, a rentabilidade dos fundos de tijolos, elas despencam, né? Não tem para onde correr. Algo muito bom do HGRU 11 é que nos últimos 5 anos ele teve um dividendo médio de 9,52 e atualmente ele está com um dividendo aí de quase 10%. Mas por quê? Porque a cotação caiu. E algo que eu tenho chamado muita atenção de você que é investidor é que nos últimos tempos Selic acima da casa dos 2 dígitos tem se tornado algo comum. Então, estou meio até que criando uma campanha da importância dos fundos de tijolos, né, trabalharem, lutarem para começar a pagar um dividendo acima de 2 dígitos. Por quê? Se os fundos de tijolos não começarem a trabalhar para pagar um dividendo acima de 2 dígitos, fica muito difícil, porque a Selic vem com uma média de 2 dígitos aí nos últimos 3 anos. E isso é muito ruim para fundo de tijolo. Isso só favorece fundo de papel. Por isso que hoje, se você observar o IFIX, ele não é formado majoritariamente por fundo de tijolo. Ele é formado majoritariamente por fundo de papel, porque fundo de papel é o único que tem conseguido vencer essa Selic acima dos 2 dígitos. Nós já tivemos período de Selic abaixo dos 2 dígitos, mas nos últimos anos, aí, tanto no governo Temer, governo Bolsonaro, governo agora do Lula, nós estamos com muito, claro que começou lá atrás com a Dilma, mas nós estamos com muita dificuldade para fazer com que essa Selic fique abaixo da casa dos 2 dígitos. E essa manutenção está se tornando uma coisa cotidiana, Selic acima dos 2 dígitos, isso é muito ruim para fundo de tijolo. Isso eu digo eu que gosto de fundo de tijolo. Algo que o HGRU sempre lhe traz, ele sempre tem um dividendo extraordinário no meio do ano e no final do ano, certo? Então ele vem pagando ali na média, sem muita animação, mas uma vez ou outra ele solta um dividendo extraordinário. Eu tenho HGRU na carteira, em períodos que ele não distribui dividendo extraordinário, o dividendo dele é baixo, é de 0,62% ao mês. Tem mês que vai para 0,63%, então já tem um bom tempo aí que, se não fosse esse dividendo extraordinário, o HGRU teria dificuldade para ganhar da poupança, certo? Então, isso eu sei que é muito ruim você ouvir isso, para mim também, que gosto de fundo imobiliário, mas veja, ó, o rendimento
aqui mensal que ele vem entregando, que é isento de imposto, poupança também é isento, ó, 0,61, 0,66, aí vem um extraordinário de 0,96, né? Então, é algo que eu já venho observando há bastante tempo e eu ando de olho aí no HGRU 11, certo? Por isso que eu digo que esse valor de 120 ele vai cair ainda mais, certo? Como vocês podem observar, ele vinha pagando aqui 67 centavos, depois conseguiu reajustar, chegou a uns momentos que bateu até 85 centavos, distribui dividendo extraordinário? Distribui, mas o que interessa é o dia a dia, porque ninguém vive de dividendo extraordinário em fundo imobiliário. O que importa é o mês a mês. Em mês a mês ele está distribuindo 85 centavos, que quando comparado ao valor da cota, está sendo 0,6 ao mês. Poupança está pagando 0,5, está pagando 0,4 sem risco nenhum. Então, a gestão pátria, que é a nova gestão do HGRU, precisa ficar atenta para esses movimentos, que é o que eu já vinha mostrando. Se nós olharmos os últimos 2 anos, perde para o CDI, e se nós colocarmos a inflação, ele se distancia, mas porque está levando em consideração os últimos 2 anos. Se o investidor 10 conseguisse formar um gráfico aqui dos últimos 1 ano, está perdendo para o CDI e quem sabe talvez estivesse até perdendo para a inflação. Claro que é difícil perder para a inflação porque os contratos são indexados à inflação. Agora, o ruim nesse cenário é porque o dividendo cai, quer dizer, a receita caiu na casa de 1 milhão, como nós podemos observar aqui, né? Mês de julho foi 15,5 milhões, caiu para 14,4 milhões. As despesas do fundo subiram quase 1 milhão. Então, isso foi o que impactou muito o rendimento do HGRU. Ele deixou de faturar quase 1 milhão, na casa de 900 mil, e as receitas e as despesas cresceram em 1 milhão. Então, é como se tivesse quase um déficit aí de 2 milhões, né? Ou seja, a gestão do HGRU começar a ficar atenta, certo? Se nós descermos aqui embaixo, que é o que eu já mostrava para vocês, se nós pegarmos desde o início dele, ele consegue bater tranquilamente CDI, inflação, tudo. Só que você não está posicionado nele do início, você não comprou e parou de comprar, você seguiu comprando. E qual é o problema? Nos últimos 12 meses, ó, 6,3 e FIC 5,6 bateu, mas o CDI, ó, 11,2, o dobro do HGRU. Valeria mais a pena ter deixado dinheiro no CDI bruto do que você investir no HGRU. No ano de 2024, aí é triste, né? A rentabilidade 1,19 negativo, enquanto o CDI bateu 7,1 e agora no mês de agosto, enquanto a HGRU foi 0,7, o CDI foi 0,9. O que é que eu estou falando para vocês? Se a Selic continuar com a média acima da casa de 2 dígitos, isso é muito ruim para fundo de tijolo. Se nós observarmos aqui, ó, olha o que aconteceu nos últimos 12 meses com essa história de Selic acima da casa dos 2 dígitos. Para fundo de papel, eu sei que muita gente aproveita esse cenário para aumentar posição em fundo de tijolo, mas a gente precisa ficar atento, né? Porque com o CDI não se brinca e também não se brinca com a inflação, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou deixar aqui na descrição o curso da Suno, um dos melhores cursos de fundos imobiliários, onde você pode se matricular. Se inscreve lá no curso. Não gostou, não aprendeu, né? Se bem que é difícil, que você vai ter aulas com o professor Baroni, uma das referências no segmento de fundo imobiliário desde o início, né? Ele não vem falar de fundo imobiliário agora na moda, quando todo mundo fala, desde o início ele já fala, já falava, já estudava, já defendia os fundos imobiliários. Se matricula lá, você vai aprender do básico ao avançado sobre fundos imobiliários. É um curso com o objetivo de atender a todo mundo. E se você fizer e não gostar, não tem problema, a Suno devolve todo o seu dinheiro, certo? E também para fechar,
Você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário, diz se você tem HGRU 11, se a sua carteira continua positiva e se você não tem ele, qual é o outro fundo de renda urbana que acompanha a sua carteira, porque toda carteira tem um fundo de renda urbana. Então agora eu vou dizer a minha posição para vocês. Eu tenho posição no HGRU 11, com os proventos não está positivo, mas sem os proventos ela está negativo, porque a cotação agora que está aparecendo está inferior à minha cotação média, certo? Então nós temos dois cenários aí. Certamente é deixar cair mais essa cotação para poder aportar. Não tem outro caminho. Por quê? Porque a Selic ela vai subir. Porque essa situação de instabilidade, infelizmente, ela não vai se resolver. Não adianta, né? Esse cenário que nós nos encontramos não vai se resolver. A Selic subiu, já nós temos os impactos, demora mais ou menos de 3 a 6 meses para sentir um impacto de uma subida de Selic. Como ela subiu agora, nós vamos ver se alastrando o impacto aí pelo mercado, Selic vai subir novamente, tem expectativa aí de ano que vem Selic bater até 11, 11,5, e isso vai certamente derrubar aí os fundos de tijolos, ou seja, é deixar cair, juntar dinheiro no caixa, esperar cair, parar de cair para aportar. Aí você diz, e o dividendo? O dividendo que ele está pagando agora está na casa de 0,7 ao mês, está muito baixo, né? Está muito próximo ali da inflação, nem da inflação não, está próximo ali da poupança. A poupança está pagando 0,4, está pagando 0,5. Com a subida da Selic, o rendimento da poupança vai para 0,8. Então, a subida da Selic, né, acaba elevando o rendimento da poupança, né? Então, olha que confuso, né? Quando a Selic sobe, o rendimento da poupança sobe também, enquanto os fundos de tijolos caem. Então, ninguém conta isso para vocês, mas quando a Selic sobe, né, ninguém ensina isso para vocês em curso e vocês não vão aprender isso em canto nenhum. Quando a Selic sobe, a rentabilidade, né, ou seja, o provento, lá, o dinheiro que você recebe lá da poupança, fica às vezes igual ao de um fundo imobiliário, né? Principalmente de tijolo, papel não, mas de tijolo fica próximo. E você diz, não, mas aqui é isento de imposto de renda. Lá a poupança também é, né? Lá, aqui você recebe o seu dividendo uma vez por mês. Lá na poupança você também recebe, né? Aumenta lá uma vez por mês, né? Porque é justamente no dia do aniversário, ou seja, quando completa o mês que você depositou na poupança, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Sei que essa história da poupança você não sabia, né? Mas é porque também o pessoal não conta tudo para vocês, né? Tem uns segredos do universo imobiliário que o pessoal guarda com medo de afugentar vocês. Mas eu não tenho medo nenhum, né? Eu que já estou mais de um ano aqui falando sobre fundos imobiliários, não tenho medo nenhum de dizer quais são os lados bons e os lados bem difíceis dos fundos imobiliários, que eu quero ser aqui sempre o mais verdadeiro com vocês, porque nós estamos lidando com dinheiro, certo? Então, valeu por ter permanecido no vídeo aqui até o final. Um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo. Deixe o seu like e valeu por ter assistido aqui até o final, porque o YouTube também eles ficam de olho. Se você assistiu até o final é porque você gosta do conteúdo. Valeu, pessoal, e até o próximo encontro.